Fala galera e sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões de engenharia para concurso público. Essa é mais uma aula, essa é mais uma questão que eu apresento para vocês na qual a gente tem que julgar as assertivas, a gente tem que afirmar se elas estão corretas ou incorretas. Dispondo de dois condutores elétricos de cobre com seção circular uniforme, cujos comprimentos e diâmetros são diferentes, julgue as assertivas abaixo. Ponto importante, a fórmula pertinente aqui para a gente vai ser essa aqui, ó. A resistência de um material dada pela sua resistividade vezes o comprimento dividido pela seção transversal. A primeira assertiva, o condutor mais longo sempre tem uma resistência elétrica maior. Nem sempre. Vamos imaginar a seguinte situação. O condutor C1 ele tem o quê? Um comprimento L1 igual a 2 vezes o comprimento de L2, que seria o do outro condutor. Enquanto a área vai ser 1, por exemplo. E aí, o segundo condutor ele vai ter um comprimento L2, igual a 1. Valores arbitrários aqui, só para a gente ter uma ilustração do processo. Enquanto que a área vai ser o quê? 2 vezes a área do primeiro. Se a gente for colocar isso nos cálculos, o primeiro vai ser o quê? A resistividade vai ser a mesma, né? O comprimento vai ser 2 vezes L2, dividido por 1. E aí vamos ter um valor aqui. No caso de resistência 2, resistividade, o comprimento vai ser 1, enquanto que a área vai ser 2 vezes a área do primeiro. Se a gente for fazer a operação aqui, no caso, R1 vai ser o quê? Vamos dizer que é 2ρ. Enquanto que no outro, o valor de resistência vai ser o quê? 0,5ρ. Então, esse primeiro aqui, ele tem uma resistência maior. Ele tem um comprimento 2 vezes maior em relação ao segundo. Então, não é em todas as situações que, pelo fato do condutor ser mais longo que o outro, que ele vai ter uma resistência maior. Então, essa aqui está errada. As resistências elétricas desses condutores variam com o inverso da área da seção transversal. Sim, se a seção transversal do condutor aumentar, a resistência diminui. Então, é o inverso, né? Então, essa aqui está correta. As resistências elétricas desses condutores independem dos diâmetros. Não de acordo com essa fórmula aqui. Essa assertiva está incorreta, porque aqui nessa fórmula da resistência de um material, nós precisamos bastante conhecer os valores do seu comprimento e da sua seção transversal. Então, essa assertiva aqui está errada. É possível que dois condutores elétricos de mesmo material apresentem a mesma resistência elétrica, mesmo que tenham comprimentos e diâmetros diferentes. Sim, é possível. Por quê? Imagina a situação. Imagina que aqui deu 2, né? Agora, imagina que a área do segundo seja 2 vezes menor que a do primeiro. Então, ao invés de multiplicar por 2, a gente vai dividir por 2. No primeiro, a gente vai ter o quê? 2ρ. E aqui, ó, no segundo condutor, nós vamos ter ρ. E aqui vai ser o quê? Meio. 1 dividido por meio vai resultar em 2ρ também. Então, por mais que as dimensões sejam diferentes, se existe uma relação, vamos dizer, de proporcionalidade em alguns de seus parâmetros, sim, a gente vai ter o mesmo valor de resistência, por mais que comprimento e diâmetro sejam diferentes. Então, essa aqui vai estar correta. A resistividade do condutor depende das suas dimensões. Bom, ela não depende simplesmente das suas dimensões, então não dá para dizer que essa aqui está correta, então ela vai estar incorreta ou errada. Na hora, pessoal, quando vocês estiverem resolvendo as questões, pegue um exemplo, faça um exemplo só para ilustrar o processo, não precisa trabalhar com valores ideais, não precisa trabalhar com um valor específico, né, da resistividade, por exemplo, do cobre, ou um comprimento específico. Adotem valores simples, só para vocês terem uma noção para vocês compararem e conseguirem julgar melhor as assertivas. E é isso, pessoal. Se você gostou dessa análise e da explicação, deixe um curtir, deixe um comentário, se inscreva no nosso canal e, o mais importante, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Por semana, eu estou publicando pelo menos 2 aulas. E aí, se você quiser saber em primeira mão, é simplesmente ativar o sininho para ser notificado.
E lembre-se, tudo tem um passo a passo e até daqui a pouco.